glorificar o Senhor, sentiu vontade de pular, pule, sentiu vontade de gritar, grite, sentiu vontade de chorar, chore, porque na casa do papai nós temos liberdade, nós temos a liberdade na casa do pai. Então, sinta-se à vontade, você é filho amado e o pai te ama, aleluias. Está conosco também o pai, nosso evangelista Mateus, vai ter uma oportunidade da parte do Senhor, vai trazer algo, e a igreja vai glorificando, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, podendo contemplar mais um povo que irá aos céus, amém. Só eu vou aos céus, podendo contemplar mais um povo que irá aos céus, aleluia. Meu filho estendeu e falou: papai, eu vou estar pregando. Me estendeu o convite, eu estou aqui nessa noite pela misericórdia de Deus. É uma honra estar aqui nessa noite. Que Deus abençoe o pastor. Não conhecia uma igreja bonita, povo bonito, que Deus continue abençoando vocês. Mas eu tenho uma saudação da parte do Senhor para trazer. Ainda falei para o Mateus: não fale nada, deixa eu quietinho. Mas o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. Vou deixar para o pregador. Mas eu quero aqui estar lendo em Lucas 7:11, vai dizer assim: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo ao enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-lo, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chore, não chore. A palavra do Senhor agora vai nos trazer algo, uma revelação, ao qual o Espírito Santo de Deus, irmãos, que Jesus, ele estava indo uma porta da cidade chamada Naim, a qual tinha uma viúva, a qual ela acabara de perder agora seu único filho, acabara de perder agora, ia ao enterro do único filho. Se ela era viúva, já tinha perdido o quê? O esposo. E agora o filho vem a falecer, o filho vem a morrer. Mas a palavra de Deus fala que Jesus estava com uma grande multidão. E essa multidão acompanhava Jesus. E era uma multidão que, quando estava com Jesus, tinha alegria, tinha felicidade, tinha uma esperança, tinha: opa, Jesus está ali, opa, a cura acontece, milagre acontece. Mas vinha outra multidão que ia enterrar alguém agora, que não tinha mais nada a não ser aquela mulher estava perdendo, era tudo, porque o tudo dela estava sendo enterrado. Eu quero dizer para você: o tudo de você está acontecendo nessa noite. E quando agora aquela mulher, ela vai se deparar com a multidão, uma multidão chorando e a outra alegre porque está do lado de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você que hoje eu estava aqui sentado e eu estava pensando: puxa vida, não acontece milagre, pastor, não acontece uma cura, não acontece nada, mas eu e você estamos aqui porque eu e você aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador. Mesmo que não acontecer milagre, ainda tem festa no céu por mim e por você, porque aceitamos a Jesus. E quando agora a multidão, Jesus vai olhar para aquela mulher, Jesus vai olhar como ninguém olhou. Jesus talvez está olhando para você
você nessa noite como ninguém olha, porque Ele sabe que você necessita, Ele sabe o que você precisa. E aquela mulher estava enterrando ali o teu filho, ela estava enterrando o seu projeto, ela estava enterrando o teu sonho, ela estava enterrando tudo que ela tinha. Mas Jesus agora vai dar de volta. Jesus agora vai tocar no esquife. Jesus agora vai tocar naquele morto, e aquele rapaz vai ressuscitar. E quando aquele rapaz ressuscita, aí está teu filho. Porque ele vai falar para ela: não chores. Esse não chore, a multidão não sabia. Porque quando alguém estava com dó, ele estava falando: opa, eu ressuscito. Quando a multidão estava: e agora? Quero ver o que vai acontecer. Porque tem alguém lá esperando para enterrar. E Jesus fala: opa, não vai fechar, não vai enterrar. A cova vai ser fechada sem corpo. Quer vitória? Quer vitória? Campanha de fé. Eu peguei agora. Campanha de fé. Tenha fé. Ele está aqui nessa noite. Quer ressuscitar teu sonho? Quer ressuscitar teu projeto? Está parado? Ah, pastor, eu não tenho mais nem vontade de nada. Eu quero dizer para você: ainda há esperança aquele que crê. Ainda há esperança. A fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas que se espera. É fé. Tenha fé. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Agora imagine o cenário. Se Jesus pode fazer um morto levantar, o que Ele pode fazer na sua vida aqui nessa noite? O que é uma enfermidade? O que é uma angústia? O que é uma depressão? O que é isso para Jesus? Para um homem que faz um defunto levantar, como o Eliton ministrou aqui domingo também, um homem que estava morto há 4 dias, Lázaro, sai para fora. Ele olha para o jovem: levanta-te. O que você está passando não é nada. Basta você acreditar. Basta você crer que Jesus pode mudar a tua história nessa noite. Depressão não é nada, angústia não é nada. Ah, pastor, eu estou aqui, mas tem uma pessoa lá em casa enferma, uma pessoa lá em casa que é alcoólatra, que é drogado. O que é isso para Jesus? Não é nada. Não é só para quem está aqui, porque o homem vai até Jesus: meu servo está lá enfermo, basta uma palavra. E Jesus, uma palavra, aleluias, uma palavra lançada aqui nessa noite. Se você acreditar, Ele faz milagre aqui, faz milagre na tua casa, faz milagre na casa do vizinho. Mas basta o quê? Você ter fé, aleluias. Se você tiver fé, tudo acontece, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade nesse culto. Está por tirar para a Laisa, está anunciando o culto das mulheres. Ela vai dar um recado para as irmãs. Cadê as irmãs da igreja? Amém. Ele falou: vou dar uma oportunidade para lá. E já olhei para a cara dele assim: você não me avisou nada. Eu não sabia. Irmãs, a paz do Senhor, amém? Irmã, seguinte, no dia 25, sábado, vai ser às 7h30, vai ter um culto para as mulheres. Vai ser uma palavra voltada para as mulheres. A irmã Nilsânia vai estar trazendo a palavra. E eu gostaria que as irmãs convidassem outras irmãs, convidassem suas amigas, suas vizinhas, quem vocês quiserem convidar para esse culto. Porque é um culto de comunhão, é um culto que vai ter palavra, vai ter momento de oração. E é lógico que depois vai ter um cafezinho, porque nós temos que socializar. A mulher quer conversar depois do culto. E eu gostaria muito que as irmãs se envolvessem no culto. Então, assim que acabar o culto hoje, irmãs, vamos conversar, vamos organizar o café. Quem quiser a oportunidade, vai ser um culto para a oportunidade também de trazer uma palavra ou de cantar um louvor. Então vai ser uma coisa bem direcionada para as mulheres. Vamos convidar mulheres
para vir. Vamos convidar irmãs de outras igrejas para a gente ter, né, comunhão. Né? É um culto de sábado, às vezes não atrapalha a pessoa na igreja dela, no culto dela. Convida para estar em comunhão com a gente, amém? Glória a Deus. Vai ser o primeiro de muito aí, mulherada. Vamos encher essa igreja de mulheres. Glória a Deus. Vamos honrar nosso Senhor com dízimos e ofertas. Provérbios 3:9, que diz assim: honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os seus lagares. Amém? Quando nós falamos honra ao Senhor, é uma coisa que eu sempre falo: Deus precisa do seu dinheiro, se Ele é o dono do ouro e da prata. Deus precisa de honra, é você lembrar dEle, porque todas as vezes em Hebreus 7:7 fala: certamente tomam dízimos homens que morrem, mas também aquele que se testifica que vive. O menor é abençoado pelo maior. Então, todas as vezes que nós entregamos o nosso dízimo, nós trabalhamos com a força do nosso braço, porque Deus nos dá força, Deus nos dá saúde. E quando nós pegamos o nosso salário, chega bico, seja o que for, nós tiramos a primícia, a primeira parte, entregamos ao Senhor, nós estamos honrando ao Senhor. Eu creio que todo mundo aqui gosta de receber honra, todo mundo gosta de ser lembrado, é gostoso. Imagina Deus, quando nós pegamos aquilo que nós suamos, batalhamos para conquistar e lembramos dele, estamos honrando o Senhor, amém? O obreiro vai até você, você que quiser, pega o envelope, temos o QR Code, temos a chave Pix, que é o CNPJ. Se você já dizimou, ofertou durante a semana, fique em paz, vamos orar do mesmo jeito, Deus vai dar vitória para você nessa noite. Ah, pastor, eu não ofertei durante a semana, eu não tenho para ofertar nessa noite. Creia que no próximo culto você vai ofertar, porque Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa noite estarmos na tua casa, na tua presença, meu Pai, entregando, Senhor, meu Pai, ofertando na tua casa, Senhor, com alegria, com gratidão, Senhor. Abençoa todos, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai, até aquele que não tem para dar, meu Pai, abençoa em nome de Jesus, amém? Pode ser do teu lugar, com alegria, com gratidão. Amém? Pode ser o teu lugar. Chegou um pedido de oração. Eu queria que por mais um minuto você curvasse a tua cabeça e orasse pelo Fábio. Todo mundo conhece o Fábio, nosso irmão Fábio passou mal, teve que ir para o hospital, a irmã Lidiane está pedindo oração. Então vamos orar pela vida do Fábio. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, no culto, Senhor, numa campanha de fé, Senhor, e chegou o pedido do nosso irmão, Senhor Fábio, a qual está enfermo, meu Pai. Eu creio, Senhor, que ele está indo para o hospital, mas vai chegar lá, meu Pai, não vai estar sentindo mais nada, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, nesta caminhada até lá, ele já foi curado, já foi tocado, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, evangelista Mateus. Se coloque de pé. Aplauda o Senhor pela vida do nosso evangelista Mateus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Quando eu recebi o convite para estar aqui, para mim soou como uma convocação, porque quando nós recebemos o convite de estar pregando a palavra de Deus, é uma honra, porque nós sabemos o peso que é carregar essa mensagem, nós sabemos o preço que é pago para manter um altar, para manter uma igreja. Então, quando você recebe um convite deste calibre, você fica com as pernas bambas. Eu sei que
hoje de manhã, quando eu acordei, minha esposa não me deixa mentir, desde manhã eu estou com a perna tremendo, porque parece a primeira vez que eu estou em cima de um altar. Mas tudo isso é reverência com a palavra, porque uma coisa que nós não podemos deixar se esvair da nossa vida é o temor com a palavra de Deus, é o temor com a presença de Deus. E eu não sei se você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, mas desde o momento que eu pisei dentro deste templo, eu estou sentindo uma presença muito forte do Senhor. Então você que está sentindo também, começa a glorificar, começa a exaltar, abre a tua boca, porque a oferta não começa só no dinheiro, mas a oferta também começa na adoração. Não adianta você querer milagre e não depositar glória no céu, não adianta você querer algo diferente e não soltar glória da sua boca. Aquele que pode, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Desde já queria estar deixando o agradecimento a Deus por estar me sustentando e ao pastor Werles por ter abrido essa oportunidade para a minha vida. Queria também estar agradecendo a amada igreja por estar se fazendo presente nesse culto tão maravilhoso. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Êxodo 33, versículo de número 1 em diante. Que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tu fizestes subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, e uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti. Portanto, és povo obstinado, para que não consumas eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atávios, porque o Senhor tinha dito a Moisés dizer aos filhos de Israel: povo obstinado é, se um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei, porque agora tirei de ti os teus atávios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atávios, ao pé do monte Oriá. Tomou Moisés a tenda e estabeleceu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da consagração. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da consagração que estava fora do arraial. Curve suas fontes e oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai. Pai, para te agradecer, Pai, desde já, Senhor, pelos louvores que viemos louvar, Senhor, para te agradecer pela oportunidade que o Senhor veio trazer aos nossos corações, Pai. Pai, queremos te agradecer por estar se fazendo presente em nosso meio, Pai. Pedimos para que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, Pai. Te pedimos para que nessa noite o Senhor não nos permita sair da mesma maneira que entramos, Pai, mas que nós venhamos sair cheios da Tua presença, Pai. Que nós possamos sair mudados, Pai, com a Tua presença, Pai. Derrama Teus céus, Pai, aqui nessa noite, Pai. Derrama Teu Espírito Santo, Pai, para que todos possam sair cheios da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém e amém. Possa se assentar dando glória a Deus. A palavra que acabamos de ler, ela vai citar uma história, acredito eu que uma das histórias mais difíceis do povo de Israel. A gente acabamos de ler aqui um momento onde Deus olhou para o teu povo, o povo escolhido por Ele, e falou que Ele não iria descer no meio do povo. Imagina agora Deus olha para você e fala para você: desce sozinho, porque a partir de hoje eu não vou mais no meio do culto. Faz o culto sozinho, porque a partir de hoje meu Espírito Santo não vai mais estar com você. Canta sozinho, porque a partir de hoje eu não me farei mais presente no culto. Imagina isso, pastor. Você tem que receber
a notícia e passar para a igreja que a partir de hoje Deus não se fará mais presente. E foi isso que aconteceu com Moisés. Mas o que me admira nessa palavra não foi o que Deus fez. O que me admira foi a atitude de Moisés. Porque preste atenção, Deus ele chega em Moisés e fala para Moisés: Moisés, eu não descerei com você. Moisés levanta e vai sozinho. Moisés, pega o povo que você tirou do Egito. Só que eu acho engraçado, é porque antes Deus estava falando para Moisés: Moisés, levanta e vai libertar o meu povo que está no Egito. Mas por conta do pecado, Deus olha e fala: liberta o teu povo, porque meu povo não é. Porque eu não faço parte do pecado. Porque eu não me convenho do pecado deste povo. Imagina você chegar num ponto de Deus olhar para você e falar que Ele não se orgulha de você. Imagina como que não deve ser o peso de você estar fazendo a obra e de repente por um vacilo Deus olhar e falar que Ele não se orgulha de você. Foi isso que esse povo teve que sentir. Um povo que viu 10 pragas, um povo que viu o mar se abrir, o povo que viu o exército de Faraó sendo engolido. É um povo que teve que escutar que Deus não ia mais com eles. Mas preste atenção, porque hoje eu não vim falar para vocês sobre algo triste. Hoje eu não vim pregar para vocês sobre algo que chegou ao fim, mas eu vim pregar para vocês sobre algo que te dá esperança. Porque hoje é noite de fé e milagres. Hoje é noite que nós vamos viver o sobrenatural. Eu quero falar para você que hoje basta de viver o natural dessa terra. Agora é hora de você se levantar e falar: eu não quero mais viver natural, porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. Só que para viver o sobrenatural, nós precisamos tomar uma atitude. Qual é a atitude, evangelista? A mesma atitude que Moisés. Porque quando ele recebeu a notícia: Moisés, eu não desço mais com vocês. Moisés ele se levantou, desceu para o povo e falou: Deus falou que não vai mais descer com vocês. Mas por que, Moisés? Porque vocês são pecadores. Porque vocês são desobedientes. Porque vocês não obedecem a palavra. Não, mas Moisés, foi só um minutinho. Foi só uma adoração pequena. Foi só mais um minuto no celular. Foi só mais um episódio da série que eu queria assistir. Foi só mais 5 segundos no Instagram. Mas deixou a palavra de lado. Deixou a essência de lado. Deixou de buscar quando era necessário. Nós estamos vivendo os últimos tempos dessa terra. E vai chegar uma hora que essa palavra não mais vai estar aqui. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai mais estar aqui. E talvez a gente possa escutar a mesma coisa que esse povo escutou, que é: eu não vou estar mais com vocês. E será que você vai querer estar aqui para escutar essa palavra? Será que você vai querer mesmo passar por essa tribulação? Eu vejo pessoas que trocam tudo para viver a presença, quando eu leio a Bíblia. Mas hoje eu vejo uma geração que toca a presença para viver o tudo. Porque é mais fácil viver no mundo do que levar a palavra. Porque levar a palavra machuca. Porque viver o evangelho machuca. Se você achou que você viria aqui nessa noite, você escutar uma palavra, é isso que eu te digo, é isso que eu te falo, desculpa, mas não era isso que Deus queria para você nessa noite. Mas Deus queria te alertar do que, evangelista? Que Ele precisa de mais intimidade. Que Ele busca por mais intimidade. E entenda que Deus ele só corrige o filho que ama. Deus ele só puxa a orelha do filho que ele acredita. Porque Ele não ia puxar a orelha de filho que ele acha que não tem jeito. Você vê pai puxando a orelha de filho que ele acha que não tem mais jeito? Ele deixa largado. Mas hoje Deus ele veio aqui. Ele tirou um momento da sua vida para falar assim: no dia 15 de 2026, no mês de julho, eu estarei presente na igreja templo de adoração para pregar para um povo que ainda vai ter intimidade. E a atitude que Moisés teve, que eu falei que eu me admirei quando eu estava me deparando e lendo essa palavra,
foi que Moisés, após dar a notícia para o povo, ele levanta uma tenda. Tenda do quê? Tenda da presença, tenda da adoração. Só que eu te pergunto, você viu em algum momento nós lendo e Deus falando levanta a tenda? Moisés quis levantar, porque era uma forma de Moisés falar: Deus não vai no meio, mas não pode ser esquecido. Deus não vai no nosso meio, mas não posso deixar Ele para trás. O Senhor pode até não ir conosco, mas o Senhor vai vindo atrás acompanhando. O Senhor pode até não ir conosco, mas o Senhor vai do lado nos acompanhando. Mas eu vejo muitas pessoas hoje em dia, se está com presença está bom, se não está também está bom. Se está com presença eu vou, se não está eu vou do mesmo jeito. Se está com presença eu vou, se não está eu vou empurrando com a barriga até descobrirem. Eu vejo pessoas vivendo como Sansão nessa geração, vivendo no limite entre o pecado e a obediência, no limite entre o pecado e a queda. Mas nessa noite Deus ele vem para te levantar e para falar para você que ainda tem esperança, que ainda tem esperança para essa geração. Eu vejo pessoas falando, não tem mais jeito, uma geração perdida, uma geração que não tem fogo. Eu falo, tem fogo sim, tem fogo. Porque assim como a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 3, antes que a lâmpada do fogo se apagasse, se está queimando é porque ainda tem jeito, se está queimando é porque ainda dá tempo, se está queimando, se está respirando é porque dá tempo, se está tendo vida é porque ainda dá tempo, se você está aqui é porque ainda tem tempo. Talvez Deus me trouxe aqui para pregar para pessoas que precisam acordar e ser como Moisés e começar a levantar templo na sua casa, levantar tenda na sua família, levantar tenda no seu ministério. Nós precisamos levantar tenda, porque é na tenda que o milagre acontece, é na tenda que a presença se chega. E se você for ver, todo homem de fé na Bíblia não tinha uma tenda, mas tinha um local de oração. Nós precisamos ter na nossa casa um local de oração. Você tem orado na sua casa? Você tem buscado na sua casa? Tem lido Bíblia na sua casa? Porque eu vejo pessoas pedindo fé, pedindo milagre, mas elas ficam em casa assistindo Netflix, se enchendo de porcaria. Aí chega na igreja e quer milagre, chega na igreja e pede algo diferente, mas Deus não vai encher, porque já está cheio. Como que Deus enche um copo que já está cheio? Como que Deus enche com água pura aquilo que já está sujo? As pessoas não querem viver a intimidade. Por que eu vou viver a intimidade se o pastor já está vivendo? Para que eu vou orar sendo que eu tenho um pastor para orar pela minha vida? Eu vou curtir, eu vou assistir mais um minuto da minha série, eu vou assistir o jogo da Copa porque está melhor. Mas a presença vai ficando esquecida. Eu não estou falando que é pecado, eu não estou falando que é errado, mas nada se coloca no lugar da presença. Gênesis vai dizer da história de um homem a qual levantava altares. Um homem que é reconhecido como o pai da fé, Abraão. Mas a Bíblia vai falar que chega um momento da vida dele, quando ele pega a bênção dele, ele deixa de levantar altares. Ele esquece por alguns minutos a presença. E quando ele esquece, Deus chega nele e fala: Abraão, me dá teu filho. Mas não era para pegar o filho, não era para matar o filho, mas é porque Deus queria ver se ele ainda era prioridade. E nessa noite Deus te chamou aqui para saber se ele ainda é prioridade na sua vida, para saber se ainda ele é prioridade. Porque eu vejo pessoas colocando na balança: eu vou na igreja ou eu saio com a família, eu adoro a Deus ou eu mexo mais um pouco no celular. Mas essa balança não era nem para existir. Porque quando Deus ele fala para Moisés, Moisés ele não pensa duas vezes, mas ele levanta e ele toma uma atitude.
Você quer alcançar aquilo que ninguém alcança? Você precisa começar a tomar atitude. Você quer fazer algo diferente? Começa a tomar atitude. Porque crente só consegue coisas diferentes quando você levanta e começa a tomar atitude. Que atitude, evangelista? Começa a orar de madrugada. Começa a buscar mais. Começa a jejuar mais. Começa a orar mais. Começa a ler mais dessa Bíblia. Mas pelo contrário, se você não fizer isso, vai continuar vivendo na mesma mesmice. Vai continuar vivendo na mesma coisa, mas Deus ele não te chamou para viver o natural. Deus ele não te chamou para viver esse mundo. Ele te chamou para viver o sobrenatural com Ele. Muitos criticam o discípulo Pedro por ter pedido para sair no mar, por ter pedido para que Jesus levasse ele para andar nas águas. Só que o que ninguém fala é que Pedro era o único que teve coragem de tentar viver o sobrenatural. Pedro foi o único que olhou e viu a oportunidade de viver o sobrenatural. Ah, mas ele afundou, mas viveu o sobrenatural. Ah, mas ele quase se afogou, mas viveu o sobrenatural. Mas nessa geração eu vejo pessoas que não se preocupam mais com o sobrenatural. Eu vejo pessoas que se preocupam mais com: será que minha voz está bonita? Será que minha roupa está boa? Será que estão gravando no meu melhor ângulo? Será que eu vou ser lembrado? Será que eu sou conhecido? Será que vão lembrar de mim? Será que minha pregação as pessoas vão lembrar? Será que vai ganhar visualização na internet? Mas se esquecem da presença, se esquecem das almas, se esquecem do mais importante e deixam a presença de lado. E nessa noite eu quero falar para você a história de um homem que não fez isso. Eu quero falar para vocês a história de um homem que colocou a presença como prioridade na sua vida. Um homem que olhou para aquele povo e falou: vocês são pecadores, mas ainda tem jeito. Vocês são pecadores, mas Deus ainda não te abandonou. Vocês são pecadores, mas ainda tem uma esperança. E a Bíblia vai falar que todas as vezes que o povo ele mudava de lugar, Moisés ele guardava a tenda. Quando parava, ele montava a tenda novamente. E isso se tornou um costume de Moisés. E toda vez que Moisés ia orar, o povo ele saía para fora para ver o que Moisés ia fazer. E ali quando Moisés entrava e a presença do Deus descia no meio da tenda, o povo se ajoelhava, porque o povo tinha medo de lá, mas o povo queria que Moisés orasse por eles. E eu vejo pessoas que têm medo de chegar na frente da presença, mas Deus ele está chamando você. Nós cantamos um louvor da banda Morada que fala: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E é esse medo que Deus quer tirar da gente. É esse medo de ser consumido. Porque nós temos medo de ser consumidos, porque temos medo de viver uma vida em santidade. Temos medo de largar a mão dessa terra. Temos medo de deixar de viver esses prazeres momentâneos. Porque nós sabemos que viver uma vida de santidade custa caro. Viver uma vida de santidade é trabalhoso. É difícil você ver todo mundo indo para uma festa, indo para um churrasco de família, e você ir evangelizar. É difícil todo mundo estar indo para uma festa, indo para um casamento, e você ter que ir na presença, adorar. É difícil todo mundo comendo e cantando e você jejuando. É difícil. É difícil abrir mão dos prazeres da carne. Mas essa noite Deus está te chamando. Ele está te convidando. Porque talvez é você que Ele queira que seja o Moisés dessa geração. O Moisés que chega e fala: nós precisamos levantar uma tenda. O Moisés que chega e fala: nós precisamos levantar um altar. Nós precisamos adorar. Nós precisamos buscar. Porque enquanto Moisés buscava, o povo enxergava. Enquanto Moisés buscava, o povo entendia o que, evangelista?
que eles estavam errados. O povo entendia que o pecado que eles trouxeram com eles do Egito já não cabia mais a eles. O povo entendia que eles já não eram mais a mesma pessoa, porque em Gálatas Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós estamos seguindo essa palavra, já não somos mais nós que vivemos. Nós não vivemos mais nossos sonhos, nossas vontades, mas vivemos o sonho que Ele tem para nós. E qual que é esse sonho? É viver a vida eterna com Ele. Talvez o seu chamado possa não ser pregar para multidões. Talvez o seu chamado possa não ser levar a palavra nos 4 continentes. Talvez não. Mas talvez o seu chamado seja pregar para a tua família. Talvez o seu chamado seja pregar para a tua vizinha. Talvez o seu chamado seja pregar para aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa que estuda com você. Mas você só vai saber isso, sabe quando? Quando levantar a tenda na sua casa. Eu lembro que eu me criticava, eu ficava me xingando por dentro, porque quando eu fui ungido evangelista, eu falava comigo mesmo: mas Deus nunca me deu oportunidade para evangelizar, mas Deus nunca me deu oportunidade para pregar essa palavra na rua. Como assim? Não, como que eu sou evangelista? Eu não nasci para isso. Até que eu comecei a perceber que eu não orava em casa, eu não me consagrava tanto em casa, e eu comecei a colocar as coisas no lugar. Porque quando eu escutei uma palavra que o culto não começa dentro da igreja, mas começa em casa, eu comecei a entender que talvez o problema não estava no chamado que Deus deu para mim, mas estava em mim. Talvez o problema não estava no jeito que Deus falou comigo, não estava na posição que Deus me colocou, mas é porque eu não estava preparado para tratar. E quando eu comecei a colocar a minha vida em cima do altar de Deus, quando eu comecei a me preparar dentro da minha casa, aonde ninguém me via, aonde não tinha holofote, Deus começou a chamar e mandar no secreto. E eu lembro até hoje aquilo que me marcou, porque quando eu dobrava meus joelhos, eu pedia uma coisa para Deus: uma oportunidade. E eu comecei a falar dentro do meu coração: Senhor, me dá uma oportunidade para pregar a Tua palavra, me dá uma oportunidade para falar do Teu amor, porque eu quero viver esse evangelho. Eu não quero viver de cargo, eu não quero viver de aparência, mas eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou. E eu lembro até hoje, era 5 horas da tarde de uma segunda-feira, o dia estava parado. Aí chega um rapaz na minha barbearia, um rapaz que eu não via há muito tempo. Ele pergunta: dá para cortar cabelo? Eu falo: dá. Ele senta na minha cadeira, começa a cortar, e eu começo a conversar com ele. E conversa vai, conversa vem, eu pergunto para ele: e a igreja como está? Aquele jovem muda: eu já não vou mais na igreja. E quando ele falou isso, estava um louvor tocando, e eu comecei, e o Espírito Santo começou a falar comigo: você não pediu uma oportunidade? Prega agora. Você não pediu uma chance? Prega agora. Você não pediu um momento? Pede agora. E eu lembro que eu tentei me segurar, falei: não vou pregar, aqui não é lugar. E quando eu falei isso aqui não é lugar, eu olhei para o rapaz pelo espelho, e as lágrimas rolavam pela cara dele. E o Espírito Santo olhou para mim de novo e falou: prega agora, porque a oportunidade está acabando. E eu lembro que eu comecei a falar com aquele jovem, eu comecei a chorar, ele começou a chorar, e eu só sei que acabou com ele falando para mim: eu quero aceitar Jesus. Ele falou: quarta-feira eu vou aceitar Jesus. Eu falei: não é quarta-feira não, porque nós estamos na segunda. Até quarta o inimigo já te pegou de novo. Até quarta você já mudou de ideia. Você vai aceitar Jesus agora então. E naquele dia eu descobri que não precisa de altar. Naquele dia eu descobri que não precisa de gravata. Naquele dia eu descobri que não precisa de microfone. Só precisa da presença. Então você quer mudar a sua vida? Você quer começar a viver a fé? Você quer começar a viver os milagres de Deus? Levanta a tenda na tua casa. Levanta a tenda na sua vida. Levanta a tenda no teu coração.
Graças à tenda, a Bíblia vai falar que o povo tomou consciência que estava errado. O povo entendeu que estava de maneira errada. O povo entendeu que a sua postura era errônea. Mas a Bíblia também vai falar que tinha um jovem que a todo momento não saía do lado de Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Moisés subiu o Sinai, teve um jovem que não participou da festa, chamado Josué. Só que o interessante é que no versículo 11, a Bíblia vai repetir esse nome Josué, porque a Bíblia vai falar, enquanto Moisés terminava de orar e voltava para o arraial, tinha um jovem que não saía da tenda, Josué. Josué que mais para frente viria a ser o líder de Israel. Josué que mais para frente iria herdar o cargo de Moisés. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que as coisas não acontecem de repente. Aquela história que fala, é de repente. Não, não é de repente. É no silêncio. Porque olhar Josué como líder é fácil falar, foi de repente. Mas olhar Josué enquanto ele estava no Sinai, sozinho, falando com Deus, ninguém fala. Foi de repente, mas olhar Josué quando ele estava dentro do templo, dentro da tenda, ninguém fala. Você quer alcançar algo diferente? Faça como Moisés e Josué. Não se afasta dessa presença. Não foge da presença. Para de levantar altares para aquilo que não merece. Para de dividir a atenção do Senhor na tua vida. Porque aquele povo só quase padeceu no deserto, porque eles resolveram levantar altares, resolveram tirar a presença de Deus do seu meio e colocar algo no lugar. Mas deixa eu te falar, naquela época eles ainda tinham Moisés para interceder por eles. E nessa noite tem um Espírito Santo novo, consolador, que está consolando pela sua vida. Nessa noite tem o Espírito Santo que está pairando sobre essa igreja e te dando uma nova chance para levantar a tenda, uma nova chance para viver o sobrenatural, uma nova chance para viver algo novo na presença. Oh, aleluia. Deus, Ele te chama para viver algo novo. Deus, Ele não te chamou para viver o superficial. Ele te chamou para viver mais profundo. Ele não te chamou para ficar no raso. Ele não quer somente um momento de culto, mas Ele quer algo mais profundo com você. Ele quer uma intimidade maior com você. Para você entender o nível de Moisés, para você entender o porquê que eu fiquei tão admirado com a atitude de Moisés, é que Deus recompensa a atitude de Moisés. Porque Moisés, quando você vai ler o começo do livro de Êxodo no seu chamado, Moisés era um homem medroso. Porque quando Deus olhou para ele e falou, Moisés, vai e liberta o meu povo, Moisés olha para ele e fala, não, Senhor, mas eu não posso. Não, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Não, Senhor, mas o povo não vai acreditar em mim. Moisés, pode ir que eu estou contigo. Não, Senhor, mas eu tenho a língua pesada. É o mesmo homem que no capítulo 33 vai chegar na presença de Deus e falar, Senhor, o Senhor não vai no nosso meio? Não vou. Então eu também não vou. É o mesmo homem que teve coragem de olhar para Deus e falar, o Senhor não vai? Não vou. Então eu também não vou. Mas por que você não vai, Moisés? Porque não tem por que eu chegar na bênção se eu não tiver a sua presença. Não tem por que eu chegar aonde eu quero se eu não tiver a tua presença. Não tem por que eu conseguir a casa que eu quero se eu não tiver a tua presença. Não tem por que eu conseguir o carro que eu quero se eu não tiver a tua presença. Não tem por que eu conseguir a porta de emprego se eu não tiver a tua presença. Você não está entendendo, mas Ele quer a presença. Que o importante na sua vida começa a ser a presença. Começa a priorizar mais a presença de Deus. Começa a buscar mais pela presença. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Começa a buscar a presença. O mais interessante
é que Moisés ele não entra na terra prometida. Moisés ele não chega a entrar na terra que Deus estava falando para ele: vai e leva meu povo para a terra. Mas Moisés é um homem que ele viu Deus face a face. Moisés é um homem que Deus olhou para ele e falou: você quer ver minha presença? Então faz o seguinte, você está vendo aquela rocha? Estou vendo, fica nela, porque eu vou passar e você vai ver minha glória, porque eu achei graça em você. Eu só vou fazer aquilo que você está pedindo, Moisés. Não é porque você é qualquer um, não é porque você é do meu povo, mas é porque eu achei graça em você. E desde o começo do culto, não sei se vocês repararam, mas o culto eu achei impressionante. Quando eu entrei aqui, que eu estava pedindo para Deus: Deus, testifica a palavra, Deus confirma a palavra. E desde o momento que eu pisei aqui, os louvores já começaram a falar, louvores cristocênicos, louvores nos mostrando a presença de Deus, para que a gente pudesse entender que o essencial é a busca pela presença. Começa a buscar a presença. Começa a buscar pela presença. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele alcançou a graça inexplicável que é viver a vida eterna do lado do Pai. Moisés não entrou na terra prometida, que aos olhos humanos era o máximo que ele poderia chegar, mas ele conseguiu aquilo que os olhos do mundo não enxergam, que é a glória eterna. Agora a pergunta que fica é: você vai continuar mesmo correndo atrás de coisas materiais? Você vai mesmo continuar correndo atrás das coisas que esse mundo te fornece? Você vai continuar mesmo se preocupando com coisas tão banais? Ou vai começar a abrir seus olhos espirituais para viver a sobrenatural de Deus? Porque só vive o sobrenatural de Deus aquele que busca. Só vive o sobrenatural de Deus aquele que está esperando em Deus. Ah, mas eu não sou evangelista, eu não falo bem. Evangelista, eu não canto bem. Evangelista, talvez eu não tenha talento. Mas Deus ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E talvez aqui Deus está olhando para você para falar igual ele falou para Moisés: Moisés, realmente você tem a língua pesada. Moisés, realmente você não vai conseguir falar com o povo. Mas fica tranquilo, porque eu estou mandando Arão para ir ao teu encontro, porque de um jeito ou de outro você vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Não importa a maneira, não importa o jeito, mas ele te escolheu para algo diferente nessa terra. E se você está aqui, é a comprovação que ele está te levantando nessa noite. Ele está te levantando sobre essa nação, ele está te levantando sobre a sua casa e está falando para você: levanta a tenda. Levanta a tenda. Levanta a tenda. Levanta a tenda na sua família. Levanta a tenda no seu trabalho. Porque você quer ver a vida dos seus filhos mudar? Levanta a tenda. Você quer ver o seu serviço prosperar? Levanta a tenda. Você quer ver os seus problemas acabarem? Levanta a tenda. Porque é levantando tenda que você começa a ter força para suportar. A Bíblia vai falar no começo do livro de Êxodo que quando o faraó ele assume, o novo faraó ele assume, ele olha para o povo de Israel e começa a falar: vamos bater, vamos matar, porque batendo e matando eles param de crescer. Batendo e matando nós vamos parar a obra que Deus estava prometendo. Mas deixa eu te falar, quanto mais batia, a palavra de Deus vai falar: quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais mata, mais prospera. Ei, deixa eu te falar, não importa o que está acontecendo na sua vida, Ele é Deus que vai prosperar, Ele é Deus que vai fazer acontecer. Mas primeiro você precisa descer para a tenda. Quer ver coisa acontecer na sua vida? Desce para a tenda e vai ter um íntimo com Deus. Quer ver coisa acontecer na sua vida? Desce para a tenda e começa a buscar a face dele. Começa a buscar a face desse Deus. Eu poderia aqui ficar a noite toda citando palavras, citando casos, citando o que a palavra de Deus fala sobre a tenda. Falar que Salomão passou pela tenda. Falar que antes de Salomão ter um sonho, que Deus olha para ele e fala: Salomão, pegue o que queres. Salomão primeiro foi ofertar na tenda. Mas aqui eu quero falar para você, sobre mim e você hoje.
Tu está descendo para a tenda? Tu está descendo para a tenda? Esquece o que você já viveu. Esquece o que ficou para ontem, o que ficou para depois. Esquece. Começa a viver o hoje daqui para frente. Se não descia, começa a descer agora. Se não levantava, começa a levantar agora. Se não separava, começa a separar agora. E eu volto a dizer para vocês, a oferta e o dízimo não é dado somente no dinheiro, mas é dado na oração, é dado no glória, é dado na separação para Deus. Quando você deixa tudo de lado para orar na sua casa, você está ofertando para Deus. Quando você deixa de viver as suas vontades para viver para o Espírito, você está ofertando sua vida para Deus. Comece a ofertar para Ele. Comece a viver para Ele. Comece a falar para Ele: Senhor, pode me mandar ir, mas eu não saio do lugar sem a Tua presença. Uma frase que eu sempre falo antes, já estou encerrando, mas uma frase que eu sempre falo antes de subir no altar, no meu íntimo, é: Senhor, se o Senhor não for estar comigo em cima daquele altar, não permita que eu suba, porque sem Tua presença eu não consigo. Porque o primeiro passo para o ser humano alcançar o sobrenatural de Deus é ele entender que ele depende 100% de Deus. É você entender que não é pelas suas forças, é você entender que não é pelo seu mérito, mas é por aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque se hoje Deus ele sai de mim, se hoje Deus ele retira o seu espírito, pode ter certeza que eu estaria falando um monte de abobrinha. Mas se eu estou falando o que eu estou falando aqui, é porque a presença de Deus está aqui nessa noite. É porque Deus ele está nos usando, está nos direcionando desde o começo do culto para a intimidade. Ele quer intimidade. Ele busca algo a mais. Ele não quer viver o superficial com você. Coloque-se de pé nessa noite. Nós temos que começar a viver o mais profundo no Evangelho dele. Viver o mais profundo daquilo que ele nos pediu. Tem um louvor que eu estava escutando, e esse louvor tem falado muito comigo. É aquele louvor que acho que a Juliana Souza lançou, que fala: dai-me um coração igual ao teu. Eu fico escutando esse louvor repetidamente, acaba eu coloco de novo, acaba eu coloco de novo, acaba eu coloco de novo, porque eu começo a escutar aquela mensagem desse louvor e começo a ver que eu não me pareço 100% com ele. Porque eu começo a ver que quando alguém me fere, eu tento ferir novamente. Quando alguém me machuca, eu tento machucar novamente. Mas eu entendo que para mim conseguir ser 100% igual a ele, eu preciso levantar a tenda. Porque sem levantar a tenda, eu nunca vou matar a minha carne. Sem levantar a tenda, eu nunca vou matar esse lado meu. Então você quer viver o sobrenatural na vida de Deus? Começa a levantar altar na sua vida. Começa a levantar a tenda na sua vida. Querido Deus e eterno Pai, Senhor. Senhor, nessa noite nós entramos na Tua presença, Papai. Senhor, para, Senhor, te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão pelos momentos a qual nós te deixamos, Pai. Te pedir perdão pelos momentos a qual deixamos o Senhor de lado, Papai. Ah, Papai querido, mas viemos pedir nessa noite para que o Senhor venha olhar para nossas vidas, olhar para nossa casa, olhar para os nossos casos, Pai, olhar para o nosso coração, Papai. Pai, começa, Senhor, a tratar, Pai. Começa a tratar, Senhor. Começa a tirar as feridas, Pai. Tirar as feridas que estão machucando, Pai. As feridas que os grilhões deixaram, Pai. As feridas, Pai, que o mundo deixou, Pai. E começa, Senhor, a colocar a cura, Pai. Oh, aleluias. Coloca a Tua presença no lugar, Pai. Coloca a Tua presença, Papai. Porque Sua presença eu não consigo viver. Sem Tua presença eu não consigo ficar de pé, Papai. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Adora Ele nessa noite, igreja. Busca por Ele nessa noite, igreja. Porque Ele se faz presente aqui. Ele
você nessa noite. Ele te chama para o individual nessa noite. Ele te chama para ter intimidade. Para ter intimidade nessa noite. Ah, Deus querido, Deus amado, nos dá força, Pai, para levantar essa tenda, Pai. Essa tenda em nossas vidas, Pai. Essa tenda em nossos corações, Pai. Ah, Papai querido, nos ajuda, Pai. Nos dá força, Papai. Ah, Deus querido, Deus amado. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Ramanda, Rabassuia, Decanda, Ramacá. Aleluia. Meus irmãos, toda quarta-feira a gente ora pelo seu pedido de oração. Só que hoje eu queria fazer diferente, mediante aquilo que Deus falou aos nossos corações nesta noite. Quando eu cheguei na igreja, uma irmã me encontrou, não vou falar o nome, e falou: pastor, perdi um emprego. No momento eu falei: meu Deus, perdeu o emprego, tristeza. O que aconteceu? A mulher falou que ela não aceita quem serve a Cristo trabalhando para ela. Naquele momento a minha tristeza se transformou em alegria. Por quê? Ela poderia trocar os seus valores, seus princípios, mas ela resolveu ficar com a presença. E essa palavra veio de encontro ao meu coração agora, por causa disso. Deus tem falado, antes do culto começar, irmão, sobre isso. Perca qualquer coisa na sua vida, mas não perca a presença de Deus na sua história. Aleluia! Ele olhou para a cara da mulher e falou assim: então vou virar as costas, tchau. Porque é melhor estar com Jesus do que se curvar a este mundo. Podemos ficar sem dinheiro na conta, podemos ficar sem nada nesta vida, mas de Jesus não podemos largar, porque Ele é o mais importante da nossa vida. E nesta noite essa palavra que o evangelista Mateus trouxe para o nosso coração falou tremendamente conosco. E esta oração que nós vamos fazer hoje aqui neste momento não é uma oração que você vai pedir, mas é uma oração que você vai se quebrantar. Moisés não vai subir para o monte. Moisés não vai subir para Horebe para apresentar sua vida neste culto aqui. Deus está dizendo: ei, não fica com medo, vai você. Vai você. A minha presença está aqui, está falando, está te chamando, está te confrontando. É você. Fique cara a cara com Deus nessa noite e se entrega e se quebranta no altar do Senhor. Aleluia! Porque a presença de Deus é maravilhosa. Aleluia! Antes de nós orarmos, eu quero perguntar: tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Quer fazer um pacto com Deus nessa noite? Quer voltar para os caminhos do Senhor? O Senhor te chama para o altar nesta noite. Faça um sinal com a tua mão, que nós queremos orar por você. Jesus está aqui te chamando nesta noite. Aleluia. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? É só fazer um sinal com a tua mão, que vamos orar por você. Aleluia. Oh, glória a Deus. O convite está aberto. Agora você que está aqui, você está dizendo: pastor, eu estou aqui na campanha, eu estou aqui pedindo a Deus, eu estou aqui clamando a Deus, eu ouvi a palavra. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Aleluia. Toda a igreja, os irmãos, banda, esses irmãos aqui que estão aqui no som, Miguel, todo mundo, vamos buscar ao Senhor. Fecha os teus olhos. O que você vai orar agora? Você vai pedir dinheiro? Você vai pedir casa? Você vai pedir carro? Não, você vai pedir a presença. E quando você pedir a presença de Deus vai vir sobre você nesta noite aqui.
Aleluia, perca tudo, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não perca a presença. Aleluia. Os pastores, irmãos, interceda nesta noite, porque Deus quer fazer algo tremendo aqui nesta noite. Deus quer tocar desde a porta até o altar desta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a clamar aí, comece a pedir, comece a dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Diga: Senhor, quebranta o meu coração. Diga: Senhor, quebranta a minha vida. Enquanto você pede, o Espírito Santo toca. Enquanto você pede, o Espírito Santo te renova. Enquanto você pede, você fala em línguas. Enquanto você pede, o Espírito Santo te batiza nesta noite. Receba da parte de Deus a unção do Senhor sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Cadê o som da igreja adorando? Cadê o som da igreja buscando? Cadê o som da igreja dando glória a Deus, dando aleluia, aleluia? O fogo de Deus está aqui. Seja cheio, seja tocado, seja cheio, seja tocado. Enquanto você adora, Deus muda a tua vida. Enquanto você clama pela presença, Deus muda a tua casa. Enquanto você clama pela presença, Deus cuida de você. Então seja tocado, seja tocado. Os músicos, seja tocado. As irmãs que louvam, seja tocado. Os obreiros, seja tocado. Os pastores, seja tocado. As crianças, seja tocado. Os adolescentes, sejam tocados. Todos sejam cheios. Olha Deus batizando pessoas nesta noite com o Espírito Santo. Sinta o poder de Deus na sua vida. Tira o pé do freio nesta noite. Aleluia, sinta o poder de Deus sobre a tua vida. Deus te toca do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Há um fogo que queima, há um fogo que queima, há um fogo que queima a tua vida. Enquanto você dá glória a Deus, enquanto você dá aleluia, enquanto você pede para Deus quebrantar o teu coração, o fogo de Deus toma o teu coração, o fogo de Deus toma a tua vida. Receba, 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 seja renovado, seja tocado em nome de Jesus. Moisés não vai subir para o monte com você. Não espere Moisés orar por você, não espere Moisés clamar por você. Deus está te chamando você para o secreto nesta noite. Vem para o secreto com Cristo, vem para o secreto com Deus nesta noite, em nome de Jesus. O ramanda casu e dirimianda rabai, rimanda rabasui, canta sui de rabacai, orianda cambia da casu e dirimianda rabai. Aleluia, oh glória, orianda rabasui de canta rabacai. Oh Jesus. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Aleluia, não deixa o fogo apagar, deixa Deus te tocar. Não deixa o fogo apagar, deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar nesta noite. Deixa Deus renovar sua vida nesta noite. Deixa Deus renovar sua vida nesta noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Olha o Espírito Santo movimentando na igreja nesta noite. Olha o Espírito Santo movimentando na igreja nesta noite.
Ele está movimentando, Ele está movimentando, Ele está tocando, Ele está renovando, Ele está mudando a história de pessoas aqui nesta noite. Aleluia. Pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Declare bem forte. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa, sua casa, nós deixamos. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você está sentindo a presença de Deus nesta noite, irmão? Ah, que ambiente maravilhoso, que presença maravilhosa, que presença maravilhosa. Eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. A presença de Deus está no nosso meio, está no nosso meio. E aonde ela está, o mal vai embora. Aonde ela está, aquilo que é mal cai por terra, porque a presença de Deus dissipa todas as trevas nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua glória no nosso meio, Senhor. Obrigado pelo Senhor manifestar a tua glória em nós. Senhor, nós saímos daqui gratos. Nós saímos daqui felizes, porque o Senhor visitou, o Senhor fez morada em nosso coração nesta noite. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Só quem recebe essa palavra que foi pregada, diga glória a Deus. Guarde ela no teu coração. O Espírito Santo falou contigo. Não é só Moisés que Deus está chamando para face a face. Você também está na lista de Deus, para o secreto do Senhor. A partir de hoje, irmão, se envolva mais com Deus. Ore mais, busque mais, volte a jejuar, coma a Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra, se tranca, busque ao Senhor com todas as suas forças, que você vai ver a vida sobrenatural que você vai levar, em nome de Jesus. Evangelho não é somente teoria, Evangelho é palavra revelada e manifestada na nossa vida. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe o evangelista Mateus, sua esposa, toda a sua família. Que Deus, que também é minha família, Deus abençoe. Quem não sabe, a Lena é irmã da Noemi, faz assim. Ela é irmã da Noemi. Glória a Deus. Noemi não pôde estar aqui hoje, que Levi está gripado, está ruim. Mas eu creio que Deus tocou nele lá em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, irmão. Domingo nós estamos aqui de novo. Convida 1, 2, 3, 4, 5 para vir buscar ao Senhor. Domingo vamos ter um culto tremendo da parte do Senhor às 19h30. E sexta-feira, quem quiser estar subindo no monte conosco, nós estamos subindo às 8 horas da noite. Estamos saindo lá de frente da igreja Ágape. Vamos lá buscar o Senhor, vamos lá orar, vamos lá colocar nossa vida cada dia no altar do Senhor. E segunda-feira é dia 20 já, né? Segunda-feira é dia 20. Segunda-feira começa a nossa escola bíblica. Se você quiser participar, venha participar, que vai ser tremendo em nome de Jesus. Faz assim com a tua mão, fecha os teus olhos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todos digam juntos: aplauda o mais forte que você puder. Cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor e vai para tua casa abençoado em nome de Jesus.